Olá, nono ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Então, vamos iniciar nossa semana de estudos de ciências, tá? Essa semana tá bem simples as atividades de vocês, só que nós começaremos a apostila 3 da Universitário, tá? Então, vocês vão abrir no capítulo 13, na página 3, onde nós vamos falar um pouquinho sobre ligações químicas. Tem uma parte aqui que nós vimos lá no primeiro bimestre, tá? Então, por isso que eu falei que vai ser bem simples. Tem umas atividades que vocês já viram e vou dar como se fosse um trabalhinho, mas vocês vão fazer no caderno, ok? Então, vamos aí no aquecendo que está na página 3. Podemos observar na tabela periódica informações apenas de elementos químicos. Na natureza, encontramos apenas esses elementos químicos isolados? Será que nós encontramos esses elementos da tabela periódica isolados? Então, vocês vão me responder. Olha a ilustração aí, que nós temos aqui H2O, hidrogênio, oxigênio. Aqui já dá uma luz para vocês poderem responder esta questão. Pensando nisso, como encontramos na natureza esses elementos químicos? Como que nós encontramos na natureza esses elementos químicos? Escreva mais duas combinações de elementos químicos usados no nosso dia a dia, que vocês lembrem que tem no nosso dia a dia e que nós usamos. Mãos à obra. Os elementos químicos são encontrados na natureza geralmente combinados. Algumas vezes são átomos de vários elementos, outros de um único elemento. Então, vamos lá, ó. O oxigênio, nós encontramos ele bastante combinados, ó. O2, oxigênio, O3, ozônio. Então, quando traz 3 moléculas de oxigênio, forma o ozônio. CO é o monóxido de carbono, daí a união do carbono com o oxigênio, tá? CO2 é dióxido de carbono. H2O é a fórmula da água, que é o hidrogênio com oxigênio. Somente os gases nobres ou raros não se combinam com outros. Aí eles são encontrados isolados, tá? Só os gases nobres ou raros. Na página 2, continuando. Esses gases que eu estou falando são os gases nobres, que eles não se combinam, que eu acabei de falar. Esses gases são o hélio, o neônio, o argônio, o criptônio, o xenônio e o radônio. Eles formam a atmosfera juntamente com o oxigênio, ao nitrogênio e o gás carbônico. Então, vamos lá. A regra do octeto que está aqui, nós já vimos. Vocês já viram sobre a regra do octeto, então nós vamos relembrar. Os elétrons dos átomos que formam os elementos químicos estão distribuídos em camadas ou níveis de energia. Como os gases nobres não se combinam, possuir uma eletrosfera semelhante à dele significa que o átomo está estabilizado. Os gases nobres apresentam 8 elétrons na última camada, exceto o hélio, que possui 2. Então, ó, as camadas de energia são K, L, M, N, O, P e Q, que nós já vimos. Os elementos, que são os gases nobres, hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio e radônio. Como eles estão distribuindo? A última camada deles não pode passar de 8, com exceção do hélio, que tem o 2, certo? E aí nós vemos os tipos de ligação. Tem a ligação iônica. Nessa ligação temos ganha e perda de elétrons. Exemplo aqui, o sal de cozinha. Não vou entrar muito em detalhe aqui, porque nós não vamos fazer exercício sobre eles, ok? Nós já vimos. Estou dando apenas uma passagem nesse capítulo, tá? E nós temos a ligação covalente, quando ocorre compartilhamento de elétrons, tá? Que também nós vamos ver bem superficial. E aí lá no... vocês viram conectando num passeio de página, né, gente? Então, ó. Foi muito agora. Peraí, só um minutinho. Então, vamos lá. Não foi agora as páginas? Não tem problema, que já entrou nos exercícios, tá? Mas quais são os exercícios que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês façam o exercício 1, tá? Que vai falar do quê? O exercício 1, ele vai falar para vocês consultarem a tabela periódica, encontrar os elementos químicos cálcio e enxofre e responder o que se pede, tá? Então, vocês vão lá na tabela periódica, vão encontrar os elementos cálcio e enxofre e vão falar o que se pede. Qual é o número atômico dos elementos consultados, respectivamente? Aquele número que fica lá dentro dos quadradinhos, número atômico, tá? Aí eu quero que vocês façam esse e o exercício 5. O exercício 5 é para vocês observarem a tabela, agora entrou, ó, o exercício 5.
Observe a tabela periódica abaixo e responda ao que se pede. Vocês estão vendo que tem a tabela periódica, tem algumas letras na tabela periódica. Aí vocês vão responder a só a. Utilizando a tabela periódica, dê o símbolo e o nome dos elementos químicos representados por letras no esquema acima. A. Vocês encontraram o A aí na tabela? Que elemento que aparece aí? Aí vocês vão pôr o símbolo e o nome do elemento, tá? E assim vão fazer com todos. E aí, o que vocês vão fazendo para fazer no caderno que eu falei para vocês? É o tomando atitude, que está assim, ó. A queima do carvão é altamente poluente. Por esse motivo, surgem propostas urgentes para diminuir o problema da queima de combustíveis fósseis. Pensando no que foi estudado, elabore pelo menos 2 propostas para diminuir esse problema. Então, vocês vão pesquisar e elaborar duas, tá bom, propostas para diminuir o problema da queima dos combustíveis fósseis, certo? Então, até semana que vem. Fiquem com Deus.